Olá, amados, queridos, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 27 de setembro de 2021. Estamos aqui mais uma vez para mais uma live. Estou de cabelo mais curto, aguardando vocês chegarem. Vamos ver. A primeira é a Jerusa. Diga para mim, Jerusa, se tá tudo bem com o seu filho, como é que estão as coisas? Quero saber. Cristiane, hoje você é a segunda, a primeira foi a Jerusa, né? A Cristiane foi a segunda. Vamos ver quem mais chega agora. Vamos ver. Ah, Terezinha! Terezinha de Freitas. Você sabe que eu sou Freitas também, né, Terezinha? Sou Dilza de Freitas Saião. E agora Rufino por causa do marido, né? Então eu não tirei o nome da minha mãe, então ficou Dilza de Freitas Saião, Freitas da minha mãe, Saião do meu pai, Rufino do meu marido. Eu tô cheia de nome. Dilza de Freitas Saião, Rufino. Então eu sou Freitas também. O meu Saião originalmente seria com Y, mas meu pai mandou tirar e botar com I. Acho que foi orientação do cartório para fazer uma atualização, né? Prima, meu filho tá bem. Que bom, Jerusa, graças a Deus. Estamos orando por ele. Hoje eu recebi notícias, sabe, né, Terezinha? Eu recebi notícias que uma família que eu estava orando era irmã, era mãe e duas filhas com problemas graves de saúde. Mas as três estão bem. Ai, que maravilha. Como é bom saber que as nossas orações são ouvidas e são respondidas pelo Senhor. Rosinha, estou aqui, aleluia, glória a Deus. Amanhã, terça-feira, olha quem tá aí, pastora Sueli, olha, lá de longe, tá aí conosco. Que bom, pastora Sueli. Amanhã, terça-feira, estaremos ministrando na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, como eu faço todos os meses. A última terça-feira do mês, eu falo numa reunião de senhoras que chama-se Mulher Esperança. Sempre é a última terça-feira do mês. E nós fazemos presencial, porque vem muito poucas pessoas e a igreja é enorme, mas o maior projeção desse trabalho é feita online. Então nós temos assim 600, 1.200 pessoas assistindo online pela internet. Então é um trabalho abençoado que Deus colocou na nossa mão uma vez por mês, e eu sou assim agradecida a Deus por poder realizar esse trabalho, certo? Amém, amadinhas. Vamos orar pela nossa nação brasileira, o pessoal que chegou. Já vamos começar a trabalhar, fazer aquilo que tem que ser feito. E eu quero falar hoje sobre a pérola. Como se forma a pérola. Quero falar sobre relacionamentos. Olha aí também, a Ivone está aí. A Elza está aí, pelo que eu entendi. Não sei se é Edna também. A Márcia, eu acho que está aí. Graças a Deus por vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar pela nossa nação? Eu tenho orado, tenho jejuado e tenho crido que Deus está no controle, né? Ainda ontem eu estava num shopping, passeando, só andando, só para queimar caloria. E alguém falou, vem comer um bolo comigo. Alguém estava comemorando aniversário, eu falei, não, bolo não. Um cafezinho pode ser, mas bolo não, só no Natal. Estamos direto num jejum em prol da nossa nação brasileira, para que a nossa nação continue a ser livre, cristã, que defende a família, que defende a igreja, que defende os valores da honestidade e da justiça, conforme nós temos aprendido que é o melhor. Edna querida, Ivone, Jerusa, Rosinha, Tereza, Cristiane, todo mundo aí. Vamos orar então? Eu vou orar aqui pela nossa nação e você ora aí também pela nossa nação. Todos nós orando, a Bíblia orienta, orem por aqueles que estão na liderança de uma nação, para que essa nação seja abençoada. Arlete, querida, bem-vinda.
para que essa nação seja abençoada, guardada e vivamos todos em paz. Para viver em paz tem que ter uma nação boa, onde se trabalha, se ganha, se vive, tem liberdade, se vai à igreja, se vai ao mercado. Tudo isso depende da liderança da nação do país. Vamos orar então? A Jerusa está agradecendo por todos que oraram pelo seu filho Adriano. Graças a Deus que ele está bem. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado por essa tarde tão gostosa de vida, de saúde, de esperança, por esses amados que estão conosco na live, pelo privilégio que nós temos de poder falar da tua palavra, de poder compartilhar o teu amor com as pessoas. E nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos colocar, Senhor, nas tuas mãos, a vida do nosso presidente, dos senadores, dos ministros, dos deputados federais, governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Senhor, tem misericórdia, que eles recebam de ti, que eles se submetam à tua orientação de honestidade, de transparência, de responsabilidade, de trabalho, para que esta nação avance e que nenhuma doutrina maligna que contraria a liberdade, que contraria a família, que contraria a igreja, nenhuma dessas doutrinas prevaleça sobre a nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Vem, Senhor, o teu amor. Vem, Senhor, a tua misericórdia, vem, Senhor, a tua graça, a tua revelação e a tua autoridade. Cuidar de toda a liderança e de todo o povo da nação brasileira. Em nome de Jesus. Amém. Engasguei aqui, desculpa. Então, eu quero falar um pouquinho hoje. A nossa igreja está fazendo algo que nós fazemos sempre, que é o jejum de 21 dias. Nós fazemos uma vez ao ano, né? Esse jejum. E nesse jejum a gente tem um livro, que a gente lê cada dia uma lição, e tem sido um tesouro para a nossa vida. Como sempre, esses livros vêm recheados de ensino, de revelação, de direção, e tem uma bênção para a nossa vida. E uma das lições... Todas as lições do livro falam sobre relacionamento, tanto que o tema do livro é estar conectados um com o outro. Nós temos que viver conectados, nós não podemos viver dissociado das pessoas, nós temos que viver unidos, né? Conta-se uma parábola que uns bichinhos, eu não sei se é porco-espinho, mas é algo parecido com isso, eles ficavam juntinho e se espetavam com os próprios espinhos de cada um. Mas se eles ficavam separados, eles morriam de frio. Então é melhor se espetar um pouquinho, né? E a gente vai achando o caminho para não espetar tanto, do que morrer de frio por viver separado. Então Deus nos fez para nós nos relacionarmos. Quando Deus criou, eu já falei para vocês, os vegetais, as plantas, as árvores, o sol, o mar, a lua, as estrelas, ele deu ordem e criou. Mas quando ele foi criar o ser humano, eu e você, ele falou, façamos, ele não fez sozinho, façamos o homem à nossa imagem, de quem? De Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A nossa imagem e semelhança. Então, quando foi criar o ser humano, ele não foi sozinho, ele foi com toda a família dele. Por quê? Porque o ser humano tem mais valor, tem mais qualidade, tem mais prestígio, exige mais, né? E ele quis imprimir em nós o caráter dele. Nós não somos uma planta, né? Não somos uma madeira, não somos uma água, nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Aí, as nossas lições são sobre relacionamento, né? Então, infelizmente, depois da entrada do pecado na humanidade, o que acontece? Sogra contra nora, nora contra sogra. Necessariamente não tem que ser assim, acontece às vezes. Eu não tenho esse problema, graças a Deus.
filho contra os pais contra os filhos, esposa contra o marido contra a esposa. Então, em vez de as pessoas fazerem da sua casa, da sua família, um ninho de amor, ninho de carinho, ninho de união, né, de progresso, faz às vezes um tanque de guerra, um cabo de guerra. Mas não foi assim que Deus planejou, não é assim que Deus vive com o Filho e o Espírito Santo, e não é assim que nós precisamos viver, né? Então aqui, nessa lição de hoje, nós temos que aprender o seguinte: nós temos que ser suporte das pessoas. Não é o suporte que vai suportar, mas é o suporte que vai apoiar. Sabe aquele pauzinho que a gente põe para segurar a roseira, né? Aquele pauzinho, amarra ele com um lacinho para ele não deixar a roseira cair na lama, né? As rosas caírem no chão, na sujeira. Então, isso que nós precisamos ser na vida uns dos outros. O suporte, aquele apoio para a pessoa ficar firme e não cair e não se lambuzar, né? A nossa vida existe para sermos bênção uns para os outros, né? Jesus disse assim: eu não vim na terra para ser servido, né? Bandeja, não. Eu vim para servir a humanidade. Então nós não estamos aqui na terra para que as pessoas sejam nossas criadas, nossas empregadas, aqueles que têm que nos servir e nós sermos assim metidos a, enfim, mania de grandeza. Não, é um ajudando o outro, um ajudando o outro. Ontem, não estou falando isso como honra e glória, porque isso aí não faço mais que a minha obrigação. Eu fui dar uma caminhada com o Zé Luiz após o almoço, estava uma tarde gostosa de domingo, e a gente vai até a Praça Buenos Aires, que é um lugar bom para caminhar. E aí, quando nós fomos atravessar a rua, tinha uma senhorinha de idade lá, seus 80 anos, e ela mal conseguia andar. Pensei, como que essa coitada tá andando sozinha num lugar de tanto movimento, aqui na Avenida da Consolação. Aí eu vi que quando ela foi esperar o farol, ela já queria descer. Lene querida, Celinha querida, Val querida, ela já queria descer para a avenida antes do farol abrir. E aqui é um perigo, a Avenida Consolação é autopista, né? É perigoso. Aí eu segurei no braço dela e falei assim: ai, obrigado. Aí quando eu vi que ela não tinha condição de andar, eu atarraquei assim, porque segurar na mão não adianta. Atarraquei no braço dela, assim, no meu, e eu fui atravessando com ela, bem devagarzinho, que ela não conseguia andar. Perguntei onde ela ia no segundo mercado da rua, eu fui até lá. Aí ela me contou que num dos mercados que ela foi aqui na região, ela caiu um tombo, ela quebrou o fêmur e por isso que agora ela está com mais dificuldade. Eu falei, a senhora não pode andar sozinha, né? Ai, mas eu preciso, não tem quem faça. Aí eu tive a alegria de levar ela enganchada no braço. Falei pro Zé Luiz, vai indo na frente bem, para ele caminhar, não perder o tempo. E eu fui bem devagarzinho com ela, deixei dentro do mercado, perguntei se ela queria mais alguma ajuda, dei meu nome, meu telefone, se ela precisa de alguma... Ela falou assim, você pode me levar um dia para passear na Praça Buenos Aires? Eu falei, posso. A senhora só liga e marca comigo o horário, porque, coitados, são idosos, não tem ninguém por ela, é um negócio sério. Mas nós estamos nesta terra para ser suporte uns dos outros. Não é só para atravessar a rua, ajudar na luta, orar pela pessoa, dividir o que tem, chorar junto, rir junto. Essa é a função do Evangelho, essa é a função do Reino de Deus. E anunciar também o caminho da salvação, porque sem a salvação ninguém verá Deus. Mas aí, nos foi falado ontem, no culto de ontem, pela manhã, pelo pastor Wilson, o seguinte: quando uma coisa nos machuca, nos incomoda, ou uma pessoa, a nossa tendência é ficar com raiva, rebater, querer explicação, porque isso, não sou isso, não mereço isso, e acaba virando um cabo de guerra, um puxa para cá, outro puxa para lá, né? Mas existe uma ilustração na humanidade que ilustra muito bem o perdoar, o tolerar, o dar suporte, o entender, o ajudar, né? E esse elemento
que nos ensina é a ostra. Sabe a ostra? Então, a ostra é um bichinho marítimo, né? É um bichinho que fica no mar. E ela tá dentro de uma casquinha fechada, né? Uma casinha fechada, a ostra. E ela tem um corpinho muito frágil, né? E a ostra, ela é fechada, mas muitas vezes ela abre para comer, enfim, ela abre a casinha dela. E se nessa abertura, ou mesmo sem estar fechada devidamente, entrar um grão de areia, aquilo é um tormento na vida dela, é um tormento. Só que ela não faz como o ser humano faz, se aparta da pessoa que incomoda. Não vou mais morar com você, não quero mais esse casamento, não aguento esse meu filho, não aguento esse marido, eu não aguento essa igreja, e se separa. A ostra não faz isso. A ostra, ela lança sobre aquele grão de areia o nácar. Nácar é um elemento assim, pegajoso, cremoso, um elemento cremoso, e ela vai lançando camadas de nácar em cima daquela grão de areia para ele deixar de machucá-la, porque aquele grão vai ficando assim macio, como se fosse uma gelatina, e ela vai lançando camadas e camadas de nácar naquele grão de areia de tal maneira que aquele inimigo, aquela dor, aquele incômodo, aquela dificuldade, aquela aflição se torna numa joia de grande valor. Aquele grão de areia tão desagradável, tão atrapalhador da vida da ostra, ele se transforma numa pérola, numa pérola que é uma joia preciosa. Então, amados, na verdade, Deus nos une a pessoas com propósito. Nada que Deus faz é acidente. Existe um planejamento, existe um propósito. E justamente as pessoas com quem nós convivemos, sogra, marido, vizinho, presidente do país, enfim, professor, filho, nora, Deus tem um propósito. Se formos sábios, espertos, consagrados e cristãos, em vez de eliminar essa pedra do sapato ou do nosso coração, nós vamos jogar o nácar, esse nácar cremoso, gelatinoso, que vai deixar de espetar, vai deixar de doer e vai nascer ali uma pérola de grande valor, uma grande amizade, um carinho, um sucesso, uma vitória. Esse é o plano do cristianismo. Hoje, uma amiga me mandou esses videozinhos e eu fiquei horrorizada. O videozinho é um menino de uns 6 anos de idade que enfiou a cabeça, sabe aquelas grades das costas da cadeira? Era uma cadeira que tinha as grades das costas em metal. E o menino enfiou a cabeça ali na primeira grade, entre a grade e a almofadinha da cadeira. Ele enfiou a cabeça ali, ele devia ter uns 5, 6 anos, e grudou, ele não conseguia tirar. Ele entrou em pânico, ele gritava, ele chorava, ele ficou desesperado, como eu ficaria e você ficaria também, se a nossa cabeça ficasse presa em algum lugar. Aí a mãe dizia assim, calma, você vai tirar, calma. E possivelmente a mãe foi apertando a almofada da cadeira, enfim, eu sei que a criança tirou a cabeça dali. Mas o que mais me chocou, que eu fiquei horrorizada, foi a atitude da mãe quando a criança tirou a cabeça da cadeira. A criança saiu dali assustada, angustiada, desesperada, apavorada, né? Com os nervos na flor da pele. Em vez de essa mãe falar, filho, vamos tomar um copo de água com açúcar, que isso acalma a criança. Vamos comer um doce, vamos tomar um suco. E depois do fato passado, conversar com a criança para não fazer mais, ela encheu o menino de pancada na cabeça com a mão. Ela lascava tapa na cara, na cabeça. Aí eu fiquei tão chocada que eu desliguei logo aquela meleca e falei, não passo para ninguém. Tô passando para vocês, né? Mas a nossa atitude, muitas vezes, Deus nos dá uma situação
que favorece uma reação cristã, que favorece a gente lançar o nácar para aquela situação se tornar uma pérola e não uma tragédia. E nós muitas vezes, estabanados, insensíveis, sem amor, sem misericórdia, caímos de tapa na situação, caímos de língua, falando e querendo ganhar luta, quando na verdade aquela pedra se tornaria uma joia que nos enriqueceria se nós jogasse o nácar, várias camadas de nácar. E essas camadas de nácar na vida cristã, na prática da vida cristã, é o amor. Fala nada, não xinga, dá um copinho de água com açúcar, finge que não ouviu, deixa passar, deixa barato. A hora que a situação estiver mais calma, a gente negocia. Porque tudo que é feito na raiva, na impetuosidade, no ódio, ou na distração, ou na vingança, vai trazer consequência para nós, não é para o outro. Se trouxer para o outro, não é problema nosso, mas vai trazer para nós. Nós seremos muito prejudicados. Eu até marquei aqui uns versículos para ler para vocês. Deixa eu ver onde que eu anotei. Sobre o amor de Deus, né? O amor de Deus, ele é... Deus não dá assim por medida, ele não dá assim com conta-gotas. Ele nos dá em quantidade, né? Olha aqui o Isaías 40, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Olha o amor. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu estou com você, né? Aí nós vamos para Salmos. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir a Bíblia para ler para vocês. Desculpe ter deixado um pouco longe. Salmos, olha que maravilha, o amor de Deus falando para nós hoje. Salmos 36, vamos lá. Que maravilha, que essa palavra de Deus linda. Salmos 36, diz assim, quer ver? 36, 7. O teu amor é como montanhas, ó Deus, e tu nos livra do maligno. Não é uma maravilha? E aí, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade e o teu amor. Fica com essa última. Como é precioso, Senhor, como é fantástico o teu amor para conosco. Aí no Salmos 86, aliás, a Bíblia inteira fala do amor de Deus. Mas eu só separei alguns aqui para a gente ver que nós podemos nos relacionar melhor. Podemos, graças a Deus. Salmo 86, versículo 5, diz assim: pois tu, Senhor, tu és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Ai, que maravilha! Vamos invocar esse Deus que é bondoso, misericordioso, perdoador, né? Ensina, tem paciência, dá um copinho de água com açúcar para nós. Não nos humilha, né? O coitadinho do molequinho saiu daquele lugar, o menino, né? Saiu daquele lugar tão sofrido, tão angustiado, tão desesperado, ainda leva uma sova da mãe. Meu Deus do céu, essa hora não era a hora de fazer isso. E aí tem, no Provérbios 8:17, tem muitos versículos, só separei esses aqui, esses 4, diz assim, Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Eu amo, o Senhor falando para você hoje, eu amo os que me amam. Eu amo o Senhor e você também ama. Eu amo os que me amam e os que me procuram vão me achar. Não é maravilhoso? Então, quando a nossa cabeça está enroscada na cadeira, quando a nossa vida está toda farofada, quando a gente enfia o pé na jaca, quando a gente fala besteira, quando a gente fere as pessoas, quando a gente está descontrolada, tudo isso, Deus é misericordioso.
E Deus quer que nós aprendamos a nos relacionar com as pessoas como Ele se relaciona, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, Deus dos céus abriu a nuvem e falou: este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Não é lindo, gente? Não é maravilhoso? Ele, Jesus Cristo, é o meu Filho amado. E quem está em Jesus também é filho de Deus. Então nós somos filhos amados do Senhor. Tem um cientista aí na internet, ele é chinês, eu não sei direito o nome dele, é Peter Lau, parece, né? Ele é um grande cientista, fala com muito sotaque, mas dá para entender. E ele viveu na China comunista, ele foi muito pobre. E ele teve uma experiência dramática. Até 7 anos, a mãe o amava muito. Foi tratado saudavelmente. A mãe amando, protegendo, suprindo, guardando, tal. Mas a mãe teve mais um bebê. E esse bebê, por qualquer razão, descontrolou a mente dela. E ela batia duramente nesse Peter, né? Esse chinês, né? Peter. Batia nele: você é burro, você é feio, olha o seu cabelo, você é ridículo, você tá gordo, sai daqui, menino. Então o tempo todo ela fazia bullying de humilhação com ele. Mas ele, sem conhecer a vida cristã, porque em países comunistas é proibido falar de Deus, proibido falar de Jesus, etc. Sem conhecer, à medida que ele era humilhado pela mãe, ele pensava assim: tem alguém que me ama. Em algum lugar tem alguém que me ama. Existe uma força maior que me ama. Existe um Deus, existe algo poderoso que me ama. E aí ele ia para a biblioteca estudar, muito pobre, diz que nem mesa tinha na casa dele, nem cadeira, nem comida, era uma vida bem dura. Mas ele era muito inteligente, porque Deus o amava como Deus nos ama, e Deus não deixa ninguém sem os dotes para uma boa sobrevivência. Deus capacita as pessoas para uma boa e digna sobrevivência. Ele ia para a biblioteca estudar, ele se tornou um grande cientista, gostava muito de física, química, matemática. Bom, enfim, está no Brasil, é uma bênção, ele dá conselhos médicos, que ele é um médico, ele é um doutor, e ele fala muito de Jesus. Então ele falava que aquele instinto dele, aquela voz interna que dizia assim: há alguém que te ama. Aí ele ficava na biblioteca até de noitão, quando a mãe ia dormir, para ele chegar em casa não apanhar e nem ouvir desaforo da mãe. Então ele vivia uma vida miserável, uma vida de fuga, de abandono. E aí ele tinha essa noção: há alguém que me ama. Quando ele leu na Bíblia: eu sou amado de meu Pai, ele falou assim: era isso que eu sentia. Havia um Pai em algum lugar que me amava. E eu descobri que é o Senhor Jesus Cristo. E ele é um chinês convertido, graças a Deus. Então, amados, nós devemos desfrutar o amor de Deus, divulgar o amor de Deus e tolerar com o amor de Deus. Temos que ter tolerância com as pessoas com as quais vivemos. Tolerância. Isso é uma escola diária que nós temos que aprender e passar no teste, né? Tolerância. Existe um ditado popular que diz assim: quando um não quer, 2 não briga. Um tá bravo, o outro tá na dele, ele não vai ter com quem brigar. Então, se um não quer, 2 não briga. E depois que passa a tempestade, geralmente aquelas trovoadas de chuva tropical, passa depressa, né? Às vezes vem até uma chuva forte, mas depois o sol logo sai. Então deixa passar aquela cilada do diabo, aquela chuva tropical, aquela trovoada, e deixa o seu néctar, o seu nácar sair, o nácar, né? Para que aquele grão que está te incomodando, às vezes não é um grão, às vezes é uma pedra, às vezes é uma montanha, vai jogando o nácar do amor de Deus, né? A maciez do amor. E aquilo vai se transformar numa pérola no nosso caráter. Amém, queridos? Vamos orar pelas pessoas que têm nos pedido? Eu tenho uma prima, que é prima de consideração, e uma prima que tem a minha idade, se chama Diva. Eu sou Dilza
Ela é Diva, minha irmã é Dilma, a irmã dela é Demirá, é tudo assim, tudo família. E a Diva foi trabalhar com um médico em Niterói, como assistente do médico. Esse médico teve uma filha chamada Silvia. Praticamente a Diva, minha prima, criou a Silvia. A Silvia hoje está na casa entre 40 e 50 anos, né, por aí. E a Silvia é uma querida, crente, consagrada, abençoada, maravilhosa. Então a Diva mora com a Silvia, né? Trabalha e ao mesmo tempo é tratada como uma mãe, né? Então eu adotei a Silvia como uma prima. E ela vai passar, eu tenho orado muito pela Silvia, ela passou por câncer, ela passou por Covid, mas ela é uma moça cheia de Jesus, ela é cheia da vida cristã. Ela é um exemplo de vida. E ela vai quinta-feira passar por uma delicada cirurgia. Por causa do câncer de mama, ela teve aquele inchaço no braço, né? Enfim, não sei o nome das coisas lá, dos gânglios. Ela vai ter que fazer uma cirurgia muito séria para tratar disso tudo. Nem vou dizer os detalhes, que é muito sério. Mas vamos orar pela Silvia. Me ajude a orar. Eu tenho orado já há dias, tenho clamado pelos médicos que vão ser usados, enfermeiros, hospitais, tal, e você me ajuda a orar pela Silvia. Silvia da Diva, mora aqui pertinho de mim, tá bom? Quinta-feira, dia 30, ela vai passar pela cirurgia. Então eu vou orar por alguns nomes que estão aqui e você ora pelos seus aí. E Deus vai ouvir a todos nós, certo? Pai querido, muito obrigada por conhecer a Silvia, tua filha tão preciosa, tão consagrada, tão amiga. Um exemplo de mãe, um exemplo de esposa. Ela tem sido assim para mim um estímulo de vida cristã. Eu quero pedir as tuas mais ricas bênçãos pela Silvia, pela cirurgia de quinta-feira, pelos médicos, pela sala cirúrgica, pelos enfermeiros, por todos os remédios, pelo anestesista, por tudo que vai ser usado. Que a tua boa mão esteja nesse negócio. E que a Silvia seja mais uma vez milagrosamente curada e restaurada. Que a presença doce do Espírito Santo de Deus esteja com a Silvia, com seu marido, seus filhos, com a Diva, mas esteja acima de tudo no processo dessa cirurgia e desta cura. Eu te peço crendo, Pai, no nome de Jesus. Quero pedir também, Senhor, pela vida da Elisa, da Ivone, que está com Covid e tem bebezinho pequeno, que o Senhor dê para ela uma cura extraordinária e rápida, que a cura brote apressadamente na Elisa. Te peço pela Jaqueline, irmã do pastor Douglas, pelo Adriano da Jerusa, que já está melhor, pelo Mateus da Ana, que está melhor, pela Solange e o Ademar, pela Zuleika, pelo Arthur, pelo Yuri, a Lica, a Beatriz, Lúcia Franco, a Eulália, a Adriana do seu Alberto, a Dani Magda, a Rosana, a tia Tereza, tia Alcenira, a doutora Samira, a Glorinha, a Ivone, Maria Alice, Rosana, Mariazinha, que a tua graça, Senhor, esteja nessas vidas e que também a tua graça esteja sobre todos aqueles que estão na live hoje e que têm estado todo esse tempo conosco. Venha o teu reino nestas vidas, Pai. Venha o teu reino, Senhor Deus, nestas famílias. Ajuda-nos, Senhor, a acionarmos o NACA do perdão nas pessoas, para que a gente possa criar relacionamentos que sejam pérolas. Livra-nos da carnalidade e das ciladas do diabo. Queremos viver as bênçãos do reino de Deus. Eu clamo também pelo Níger, Afeganistão, Venezuela, Cuba, Argentina, Brasil, pela família da Jaqueline, o Rodrigo e o Washington, pelo Alexandre, a Silvio, o João, Luiz e a Diva, e pela família Petrovics e tantas outras que andam conosco. Venha o teu reino, Senhor, e nos ajuda a reagir com a doçura que aquele bichinho marítimo reage, né? Para que haja pérola nas nossas situações e não tragédia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos ser como a ostra. Queremos ser como Jesus.
perdoar 70 vezes 7. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então eu queria que vocês orassem, não vão esquecer de orar por mim. A irmã Carme mudou a foto, irmã Carme. Orem por mim, que amanhã estarei na Presbiteriana, para que Deus me dê graça, serenidade, equilíbrio, revelação, que eu possa fluir bem na palavra, porque essa palavra é gravada, e para que muitas pessoas sejam beneficiadas com o estudo de amanhã. Eu vou falar sobre uma floresta no coração. Depois eu conto para vocês que floresta é essa. Aliás, vocês vão ter no YouTube, daqui a 15 dias sai no YouTube, né? Então, que tipo de floresta você pode permitir que o seu coração produza e que tipo de floresta você não deve permitir que o seu coração produza. Amém, amadinhos? A paz do Senhor, amo vocês. Até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.